Olá, amigos. Estamos começando mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos focar num assunto muito importante na nossa região, que é a saúde da mulher. Estou recebendo a enfermeira Solange Bandeira, que tem um vasto conhecimento e também experiência na área, para discutir alguns pontos importantes conosco, voltado para a região do Vale do Paraíba. Solange, satisfação tê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando da saúde da mulher, onde eu trabalhei 6 anos com as mulheres em Taubaté. Nós estamos ainda no mês de março e nós sabemos que tem a data comemorativa do Dia da Mulher e geralmente nessa data sempre algumas reflexões, algumas coisas são feitas no intuito de sempre melhorar e repensar a mulher como um todo. E saúde é uma prioridade. Vamos começar falando um pouco da nossa região. O que hoje funciona legal no Vale no que tange ao tratamento, à saúde da mulher? Então, hoje eu acredito que ainda está desejando muito o tratamento à saúde da mulher, as dificuldades dos agendamentos, as consultas, a exames nos próprios postos de saúde, é um conhecimento superficial que eu estou falando. Eu acho que a gestão pública poderia melhorar, sim, porque hoje nós mulher, ela trabalha e ela chega na sua residência após o horário de atendimento desses postos de saúde. Eu acho isso que muito deixa a desejar na nossa região. Você acha que seria possível adequar esse horário de atendimento, ter horários mais flexíveis e horários alternados para que a mulher que trabalha, a mulher que tem uma vida corrida, possa ir nesses horários aos postos para serem atendidas, é isso? Eu acho que facilitaria muito mais, né? Porque ela chegava em casa, dava tempo de tomar o seu banho e ir até um posto de saúde num horário mais flexível a ela. Tá. Hoje, dentro dos serviços hospitalares, de exames da rede pública que são propostos, o que falta muito ou consegue chegar a prestar o serviço que a mulher necessita? Olha, eu não tenho um dado estatístico para você, eu tenho dados informativos que foram me passados. Hoje, infelizmente, as mulheres que chegam a um tratamento hospitalar é que já não foi feita uma prevenção lá atrás e o câncer já está avançado, principalmente no de mama. Daí eu te pergunto uma coisa, a questão do câncer de mama sempre foi um assunto extremamente trabalhado na sociedade, nos meios de comunicação, mas a gente percebe que algumas mulheres ainda têm enfrentado o diagnóstico negativo, né? Negativo no sentido de descobrir que tem um câncer. Isso é uma falha da gestão pública ou uma falha da sociedade como um todo, voltada para a educação? Como é que você vê isso? É um todo, né? Um conjunto, né? Uma falha da educação, uma falha da mulher não se permitir se tocar, é uma falha da gestão pública, não ter uma política pública voltada para isso, é uma coisa assim crescente no nosso, não é nem questão de Taubaté, é crescente em nosso país. Sim, vejo que em vários estados nós temos esses dados, esses números, né, que apresentam essa dificuldade, essa extrema complicação no que tange ao próprio, mas a mulher, o toque, o autoexame, né, também, né? Eu acho que o ideal seria, tipo assim, como ter esse atendimento estendido e fazer sala de conversa com as mulheres, que é muito importante. Sala de conversa? O que seria a sala de conversa? Falando da saúde, do autocuidado, do que ela pode se prevenir, sabe, trabalhando até o emocional dessa mulher, porque muitas vezes ela detecta alguma doença e ela não vai porque ela tem medo e aquela preocupação, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho. Então, essas salas de alta conversa seria, sim, de bate-papo, é o caminho que tem que seguir hoje. Isso é interessante. Você pode exemplificar para a gente como é que funciona? É um médico, é um psicólogo que participa com elas? Não, é um enfermeiro, pode ser médico, pode ser psicólogo, qualquer profissional que consiga abranger o assunto e conversar ali, sabe, discutir, deixar aberto. Porque quando a gente fala palestra, às vezes a pessoa fica inibida de perguntar, mas quando a gente fala sala de bate-papo, a pessoa ela vai e ela se sente mais solta para falar naquilo. Do assunto, de perguntar a sua dúvida, mais à vontade. Esse modelo, ele existe aqui em alguma cidade do Vale? Não, não existe. Eu dou palestra, eu faço essas salas de bate-papo em escolas estaduais aqui, que abrangendo a saúde da mulher, as doenças sexualmente transmissíveis. E eu vejo o quanto fica mais aberto, não entra com um assunto palestra, vamos fazer um bate-papo sobre tal assunto. Eu acho que minimiza aquela coisa de palestra, é uma coisa mais assim, o profissional parece ficar mais distante. E tendo essa sala de bate-papo, e essas salas de bate-papo pode ser feito ali na sala de espera, enquanto ela espera para ser atendida.
Então, caberia, por exemplo, aos hospitais e também às prefeituras, né, implantarem isso no caso desse atendimento, correto? Em gestão pública seria o ideal, né? Existe uma cidade que já tem até essa sala de bate-papos, é Santos. Santos. Santos é maravilhoso, né? Pioneiro. Santos já tem essa sala de bate-papo que começou quando surgiu o HIV no Brasil, né? Então, ela já foi criada há muito tempo atrás. Então, eu acho que isso ajuda muito. A gente está falando sobre um pouco da saúde da mulher, né? Temas que envolvem o tema nesse mês, que é o mês internacional da mulher. Mas também existem algumas coisas que a Solange está trazendo para a gente, que a gente sabe, que entende, a gente escuta, e muitas vezes a gente não consegue reconhecer porque não existe um trabalho mais aprofundado. Que é essa questão, por exemplo, da preocupação em orientação, né? As campanhas de TVs, na sua opinião, elas ainda são importantes? Elas ajudam, porque elas dão impacto, né? Tendo um dia que nem hoje, por exemplo, é dia de prevenção ao câncer do colo do útero. Dá um impacto, dá uma conscientização. Só que essa mulher, essa pessoa que vai procurar essa unidade, às vezes ela acha dificuldade, ela desiste, mas eu acho que essas campanhas são de extrema importância. É uma vez por ano, mas dá um impacto da pessoa refletir e pensar, ou meu exame está atrasado, ou eu preciso ir, sabe? Dá um impacto, ainda é uma coisa positiva. O que os municípios poderiam fazer, Solange, focando nessa divulgação maior para poder conscientizar o público feminino? A gestão pública poderia fazer com que elas tivessem um acesso em horários que elas pudessem. Você entendeu? Pelo menos uma vez no mês, olha, nós vamos estar fazendo uma campanha nos postos de saúde na coleta de exames preventivos e aproveitar nessa sala e fazer a sala de bate-papo. Entendi. Focando outras prevenções, que é muito importante para a saúde da mulher. O que se adota muito aqui são aquelas panfletagens, né? Eu queria até discutir com você no próximo bloco sobre a eficiência ou não desse tipo de modelo adotado pelos municípios. A gente vai chamar o nosso primeiro intervalo do programa Vale Soluções de hoje. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Vale Soluções, hoje falando de um tema muito específico, muito importante, que é a saúde da mulher. Ao meu lado, a enfermeira Solange Bandeira, que também é palestrante em redes educacionais sobre o tema. Eu te perguntava, antes de a gente ir para o intervalo, sobre a panfletagem, que geralmente os modelos adotados pelos municípios da região, eles panfletam, né, quando querem divulgar algo importante referente a algum trabalho de importância para as prefeituras. É um modelo que se encaixa nessa questão da mulher ou não? Eu acho que não encaixa muito não, porque muitas vezes a pessoa pega aquilo lá e amassa e joga fora, ainda afetando uma outra coisa, o meio ambiente ali, né, jogando numa rua, porque não tem uma lixeira. Eu acho, ajuda, mas não é eficaz. Tá, então é um modelo que você não adotaria, não aconselha? Não adotaria. Adotaria sim, numa sala de bate-papo, eu ia lá, entregava um para cada um, que daí estava falando do assunto, ela se interessaria de ler mais, mas não que seria uma coisa eficaz, a solução. Eu acho que a da mídia hoje em dia atinge muito mais público do que panfletos. Solange, a gente está falando sobre doença, mas também acho que me ocorre que um assunto também delicado é um pouco de violência cometido contra algumas mulheres, né? Muitas sofrem ainda, né? Esse mal não só aqui na região, mas em todo o território nacional. Na tua experiência, dentro da tua visão, qual é o caminho para essa mulher também que tem uma violência emocional, que foi violentada emocionalmente em vários aspectos, para ela poder se recuperar? Então, eu trabalhei muitos anos com a saúde da mulher, durante 6 anos, numa unidade móvel, numa carreta de saúde, que a gente ia até os bairros para fazer o rastreamento. Você deve ter visto de tudo também, né? E o que mais me surpreendeu foi que muitas mulheres não faziam os exames porque um dia sofreram violência sexual e isso elas guardaram emocionalmente, elas se adoeceram e eram mulheres que não tiveram oportunidade de realizar um exame por um trauma, por ser um homem naquela unidade, por ser o medo mesmo, né? E aonde
elas sofrem muito. Eu acho que a violência sexual é uma coisa muito grave que nós estamos tendo hoje. É uma coisa, assim, de extremo desrespeito. A mulher está se prisionando e ela até, em termos de ir a uma unidade, ela está se chocando, está adoecendo as mulheres com essa violência que está ocorrendo em todos nós. E não só a violência sexual, mas a violência moral, do descaso também, porque o grande segredo de tratar de acolher uma cliente para exame é o acolhimento, a base está tudo ali, a pessoa tem que se sentir segura. A maneira como você recebe, né? É o acolhimento. O acolhimento é a base de estar tendo uma saúde eficaz no tratamento da saúde mulher. A gente, como eu falo, o profissional da saúde, ele não tem que julgar, ele tem que colher e fazer a diferença para a mulher, na vida dela, com a responsabilidade de o quanto ela é importante para nós, profissional, e o quanto ela é importante para ela, quanto mulher, se cuidando, se prevenindo, sabendo lidar com essa parte da violência. Em Taubaté, nós temos dentro do Hospital Universitário o PSGO. Ele faz esse primeiro acolhimento. Teve uma evolução muito grande, porque hoje as mulheres não precisam ir até uma delegacia para passar pelo corpo de delito. Primeiro por esse PS para PSGO, poder... lá tem uma equipe treinada, tem um psicólogo, tem uma enfermeira, tem a doutora Valéria que chefia essa equipe. E eu acho que sim, deu uma evoluída. A mulher se sente mais segura. Não só para a mulher, lá atende todos esses tipos de violência, até a masculina. Eu acho que também evita o constrangimento, né? Acho que é uma coisa que as pessoas sentem muito, né? Quando vão até uma repartição policial para poder fazerem ocorrência, né? Interessante, eu não sabia disso. De ir até a repartição, eu já peguei muitas pessoas, né, no Colher-Exame, não foram por motivo de constrangimento, sim. Por ter aquela fisionomia masculina, o que ele vai pensar, o que ele vai falar, o que ele vai julgar, as piadinhas que ocorrem nesses lugares. As piadas são as mais gritantes, sabe? Às vezes faz uma piadinha sem querer. Por isso que eu falei para você, a base de tudo é um acolhimento. Aonde hoje você vê as notificações maiores, um número elevado de violência. Mas por quê? Porque hoje existe acolhimento, até dentro dos prontos-socorros. Você tem que notificar a violência. Então existe... Isso está crescendo, por isso que nós temos dados estatísticos muito altos. Tá. Mas se a gente fosse pegar desde lá de trás, é muito mais dado. Hoje as mulheres estão tendo mais segurança, ela se sente dentro do programa da saúde da mulher, esse acolhimento. Eu acho que também tem um ponto importante, né? Quando a gente fala um pouco de saúde, a gente fala sobre humanização, né? Que é um outro assunto, um tema para um outro programa, mas a gente sabe que é importante você tratar bem, não só o teu paciente, o teu amigo, o teu próximo, é uma coisa que a sociedade tem procurado, e espero que sim, refletir muito sobre os valores, a maneira como conduzimos as nossas ações com o próximo, é uma coisa que precisava ser revista, né? Isso precisava na gestão pública, é uma coisa que precisa ver, precisa ser revista, trabalhar o seu funcionário, trabalhar tudo para essa recepção, para esse acolhimento. Você até citou humanos. Humanização. Humanização. Eu já não gosto muito dessa palavra, porque humanos nós somos. Sim. Nós temos que ter o acolhimento ao ser humano. Que algum tempo atrás se discutia isso no caso da saúde, né? Que os médicos fossem mais humanos. Não. É que tem aquela discussão, né? Do médico não ver o paciente como propriamente um paciente, uma coisa mais mecânica, enfim, né? Mas também tem aquela meta que ele tem que atingir, com a gestão pública, a gente não pode culpar o profissional, não sabe o que está atrás, existe aquela meta da gestão pública. E seria bom a meta com carinho, né? Seria uma meta com carinho, seria o ideal. Não que não tenha, né, em alguns casos, até tem, aqui é um assunto para a gente aprofundar depois num outro tipo de programa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você falou da carreta da saúde, eu me lembro que na gestão que teve Taubaté foi muito bem, né? A carreta existe hoje, não vale ou não? Não existe. Existia em governo de São Paulo, estava andando com as carretas, mas eu não sei se está ainda. A carreta foi em Taubaté e foi assim, eu sou defensora dela, trabalhei, né?
tenho o maior respeito por todo mundo que passou lá, tenho o maior carinho. E eu acho que eu ajudei muita gente, porque lá não só fazia exame, como eu tinha muitos jovens que procuravam a carreta nas suas dúvidas, na qual eu acolhia, explicando todos os passos que tinham que ser feitos para uma saúde da mulher, às vezes até com a gente. Então, isso faz muita falta. Por isso que eu falo para você, a sala de bate-papo seria alternativa. É você estar no momento exato para uma conversa. Mas você acha que o modelo que envolvia a carreta da saúde seria um modelo que ainda poderia ser utilizado pelos municípios? Ah, eu acredito. Se você fazer essa pergunta para mim, eu acredito. É porque funcionava. 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 Deixa eu só chamar o nosso intervalo, o nosso segundo bloco também esgotou o tempo. A gente vai fazer o nosso último intervalo, voltamos na sequência então para o bloco final. Até já. Estamos de volta para o nosso bloco final do programa de hoje, Várias Soluções, tratando de um assunto muito delicado, que é a saúde da mulher, também muito importante. Solange, eu perguntava para ti sobre a carreta da saúde, que nós acompanhamos uma gestão passada no município de Taubaté e teve um impacto positivo, né? Teve, aquilo que eu te falei, às vezes não precisava nem fazer horário estendido. Como a carreta ia até aos bairros, muitas vezes tinha mulheres que trabalhavam, tinha empresa naqueles bairros, as próprias empresas faziam o agendamento e a gente fazia aquele atendimento à mulher. Então, foi isso que eu te falo, a gente ir até a pessoa é muito mais importante. Sim, sim. A carreta, ela ia até ela circulava os bairros, não é? Circulava, nós circulávamos durante o ano todos os bairros. Então, isso facilitava. Porque se ela passava ali ou na hora do almoço, ou a própria empresa agendava nessa campanha, ou ela entrava um pouquinho mais tarde, a gente dava uma declaração, mas ela estava ali no bairro dela, naquele hora, antes de trabalhar. Eu preciso ser atendido porque eu tenho que trabalhar. A gente agendava naquele horarinho, ela era atendida e trabalhar, depois ela buscava no posto de saúde. Queria que você explicasse para o pessoal de casa, que muitas vezes não está familiarizado com a carreta da saúde, ou com o que era a carreta da saúde. Queria que você explicasse todo o funcionamento dela, quais os exames que ela fazia, tudo que ela apresentava para as mulheres. O nosso foco maior era o foco na rastreamento no câncer precoce do colo do útero, que é o exame Papa Nicolau, e a mamografia, que era realizado dentro dessa unidade móvel. Então, esse era o foco maior. E essa unidade móvel percorria os bairros de Taubaté. E aí... E a gente trabalhava, às vezes, com palestras. Inclusive, a gente já teve uma parceria com a doutora Gláucia, do regional, que foi falar, fez uma sala de bate-papo na carreta, num bairro, sobre o câncer de colo. Na verdade, assim, saúde é prevenção. Infelizmente, no Brasil não se investe muito nisso, não tem essa cultura, mas em outras partes do mundo, saúde é prevenção. Se você previne, você acaba evitando uma série de coisas, até não onera tanto o Estado também. Infelizmente, a gente não tem isso muito claro aqui no país implantado, né, Solange? Exatamente. Se a gente prevenir, nós não temos tanto rombos na saúde. Porque a prevenção é a base de não termos hospitais cheios. E isso os municípios poderiam se adequar e implementar essas campanhas de prevenção, que seria excelente para todo mundo, né? Não esperar a pessoa ficar doente para depois procurar um tratamento que muitas vezes acaba não sendo possível, mas sim prevenir, né? Evitaria uma série de males. Exatamente, evitaria muito, muito, muito. Daí seria menos agressivo para a mulher também o tratamento, né? Porque daí, se você prevenindo, se pegasse no início, é um tratamento. Mas quando você já pega uma patologia avançada, o tratamento vai ser mais agressivo para aquela mulher que é dona de casa, para aquela mulher que tem família. Aí já vai mexer com a parte do emocional dela, como fica o filho, como fica... Seria menos agressivo para todos, tanto para o Estado, como em termos de financeiro, e tanto para aquela família, para aquela mulher no emocional. Solange, deixa eu aproveitar, a gente está no finalzinho do nosso programa, mas
Muitas das doenças hoje também têm um fundo emocional, também um fundo mental, que a mente é poderosíssima. Eu sei que uma ferramenta que você utiliza, até queria entender um pouco, é a hipnose. A hipnose pode ser útil também nesse tratamento de algumas enfermidades? A hipnose é útil para tudo. Só que ela não deixa de ser tratada no convencional, mas ela faz com que a pessoa trabalhe, se ela está num tratamento de câncer, com que ela trabalhe o mental dela para poder fazer uma evolução mais rápida desse tratamento. Então, a hipnose ela é uma ferramenta de ajudas para os tratamentos. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Desde que ela permita, sim. É a pessoa que tem que se permitir. Eu só conduz a pessoa a ir à hipnose, ao estado de hipnose, ao estado de transe. E isso permite que a mente vá trabalhando alguns padrões, desbloqueando algumas ideias, é mais nesse caminho, seria isso? Seria isso, porque nós temos muitas coisas nas nossas memórias, né? Que a gente aprende lá na infância, na base, na vida a gente vai aprendendo, vai colhendo as coisas. E isso faz com que nós abrimos a nossa caixa de memória e conseguimos levar para o nosso, tirar aquilo que incomoda, fazendo o subconsciente entender que aquilo já não incomoda mais, que ela tem um olhar diferenciado, ela já não lembra mais daquela coisa com muita aceleração, com muita dor, ou com muita coisa. Ela tem uma amplitude desse trauma que ela traz, ou desse bloqueio, sabe? Ela começa a ter uma visão, porque eu falo, a gente tem modos de se olhar. A gente olha com a visão, a gente vê o que a gente quer, e a visão da memória. E a visão do subconsciente, ela atende qualquer uma. Então, a gente tendo a visão do subconsciente para o positivo, para o acreditar, para tudo, é muito melhor do que você ficar olhando. Falei porque Deus... Sim. Em alguns casos, é possível até apagar essa memória? Você deletar por completo essa informação negativa que te bloqueia? Você deleta, ela apaga, mas ela não. Você tira aquela emoção de viver aquela memória. Você apaga a emoção da memória. Então você vê ela como uma coisa que passou, que fez parte, que hoje não te pertence. E não vai ter aquele peso emocional? Não, que não vai ter. Mas muitas vezes a gente não está consciente disso, né? Não. São situações que se apresentam, mas assim, é um nível inconsciente, a gente não tem total compreensão do que está acontecendo. É que dispara os gatilhos. Quando você está naquela situação, a gente pensa que não, mas vem muita coisa da memória. Está lá, dispara um monte de gatilho, tal. Sabe, vai disparando gatilhos que estão na memória para o subconsciente. Aí muitas vezes as pessoas paralisam, bloqueiam, você entendeu? Por causa dos gatilhos que são disparados dentro da memória. Então, isso atrapalha ela a ir para frente. O medo, ela paralisa. É o medo. Porque um dia lá atrás, ela teve uma coisa semelhança dentro dessa memória que traumatizou e é o medo. Lógico, o medo tem que existir para a gente ter senso. Por exemplo, uma altura, uma coisa, não abusar. Mas existem vários bloqueios por medo. Medo, que às vezes a pessoa não sabe nem do que ela tem medo. E nem porque ela se sente travada em algumas situações de vida, não é? Exatamente, ela não sabe entender como que eu não consigo, eu chego lá e eu me paraliso toda. Mas é porque os gatilhos da memória ficam mandando para o subconsciente, você não é capaz, você é isso, você é aquilo. Sabe, aquelas coisas que vai acontecer a mesma situação, essa situação vai ser você vai vivenciando aquela situação, aquela comparação que faz, aonde bloqueia mesmo. Então, no tratamento, a hipnose clínica, ela trabalha exatamente essas memórias que estão te afligindo. Violência sexual, uma pessoa que teve sofreu uma violência sexual na infância, ela vai ter trauma no relacionamento, ela vai ter um monte de coisa, porque aqueles gatilhos vai ser sempre negativo, que nem todos são iguais. Ela começa a generalizar que todos os homens são iguais, que todos, tudo na vida dela vai ser um trauma. Então, são memórias que a gente tem que trabalhar, mas a gente só trabalha se o cliente permite. Tá certo. Gente, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero muito agradecer a participação da Solange Bandeira, que esteve conosco hoje, falando nesse último bloco sobre hipnose, mas ao longo do programa sobre a saúde da mulher.
Solange, muito obrigado pela tua participação. Eu é que agradeço o convite, estou muito agradecida. E eu falei só um pouquinho, só uma síntese que eu fiz. É muito amplo. A gestão pública, a hipnose, a saúde da mulher, é tudo muito amplo. E eu que agradeço o convite. Obrigado. Ponto final no programa Vale Soluções de hoje. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá.